Eu li o capítulo 1 do mangá de Gachakuta e hoje eu venho aqui contar pra vocês o que eu achei desse primeiro capítulo do mangá. Fala aí, gente, tudo bem? Eu sou o Lipe e tá começando o primeiro vídeo aqui do canal. E esse vídeo aqui vai ser um vídeo sobre o capítulo 1 do mangá de Gachakuta. Mas antes, eu queria convidar vocês a me seguirem nas redes sociais. Lá eu vou estar sempre postando conteúdo pra vocês e também é uma forma de nos aproximarmos. Fora que também vai ajudar muito a crescer o meu trabalho aqui na internet. Então eu conto com o apoio de vocês, beleza? Dado o recadinho, bora falar sobre esse primeiro capítulo do mangá, porque temos bastante coisa interessante para conversar sobre. Dizem que as coisas que usamos com cuidado passam a hospedar uma alma. Se é assim, o que será que habita os lixos que são descartados? Iniciamos esse primeiro capítulo com uma menina e o seu bicho de pelúcia que havia sido rasgado. Então, a mãe da menina diz para ela descartar aquele bichinho que ela compraria outro para ela. E a menina acaba obedecendo a mãe e descartando aquele bichinho de pelúcia. Logo após, nos é mostrado uma espécie de lixão, onde havia alguém sentado ali catando lixo. E ao ver aquilo, um dos guardas acabou acionando o alarme e chamando reforços para prender aquele ser que estava mexendo no lixo, pois aquela pessoa estaria cometendo um crime. Então, a pessoa que estava no lixão acaba jogando o lixo nos guardas e tenta escapar, mas os guardas acabam o perseguindo e atirando naquele garoto. O garoto então consegue fugir daquele lugar, mas um dos tiros acaba acertando de raspão no braço do moleque. Após esse incidente, temos pessoas que estavam comentando sobre esse caso ocorrido e vemos um homem que estava observando essa conversa. Esse homem é chamado de nativo pelas outras pessoas que estavam ali e após isso vemos que havia uma separação entre muros naquele lugar. De um lado vemos uma cidade toda limpa e bela e do outro um gueto todo sujo. Depois disso nos é mostrado aquele garoto que estava no lixão catando lixo. Ele era um garoto daquele gueto e as pessoas estavam comentando sobre o que esse garoto havia feito. Então aparece uma menina chamada Chiwa e ela estava dando uma bronca no garoto e descobrimos que o nome dele é Rudo. Então aparecem alguns garotos fazendo bullying com o Rudo, falando que se a Chiwa continuasse andando com ele, ela iria ficar fedendo e também iria acabar se dando mal, porque o Rudo é filho de um assassino. Após isso, os olhos de Rudo acabam mudando drasticamente de expressão e os meninos que estavam ali acabam saindo correndo e dizendo que o Rudo algum dia iria cometer o mesmo crime de seu pai. A Chiwa então tenta confortar o Rudo, enquanto o garoto, todo envergonhado, queria dar para ela uma pelúcia que ele havia pego no lixão e consertado. A mãe da Chiwa acaba chamando ela e elas vão embora, deixando o Rudo ali, até que então passa um tempo e o garoto acaba indo para casa também. Ao chegar em casa, o garoto acaba encontrando a pessoa que foi chamada de nativo pelas pessoas da cidade limpa. O nome desse cara é Legito e ele acaba tirando uma com a cara de Rudo porque ele escutou a conversa de Rudo com a Chiwa. Então Legito pede pro Rudo contar que história é essa dele ir catar lixo no lixão. Legito então dá uma bronca no Rudo, falando que enquanto o Rudo for moleque, que ele daria conta de arrumar dinheiro. Rudo então mostra gratidão ao Legito, já que ele havia sido acolhido depois de ter sido abandonado na infância. Então Legito acaba tirando uma com a cara de Rudo, falando que ele deveria ser sincero assim com a Chiwa e também diz que vai cuidar das feridas do garoto. Legito então pede pro Rudo não ir mais no lixão, porque se ele fosse pego, ele seria jogado no abismo, assim como o pai biológico de Rudo foi jogado. O Legito também disse pro Rudo valorizar o que é importante e valorizar a si mesmo, mesmo vivendo naquele mundo de merda. Então as memórias de Rudo vem à tona e nos é mostrado que as mãos do garoto estavam machucadas e que as pessoas sempre tinham aqueles olhares de nojo. Foi nessa época também que o Legito acabou dando aquelas luvas de presente pro Rudo e então o garoto acabou se tornando extremamente grato ao seu pai adotivo. O Legito então acaba tirando mais uma com a cara do Rudo, falando para ele ir ser sincero com a Chiwa antes que alguém acabasse roubando ela dele.
dele. E também é claro, se o Rudo não fizesse isso, ele iria acabar ficando sem jantar. Então finalizamos essa cena com um cara misterioso aparecendo no final. Depois disso nos é mostrado o Rudo passando e vendo alguém sendo jogado no abismo. Então ele pensa o que acontece com as pessoas que são jogadas naquele lugar. Após isso, a Tio aparece e vai conversar com o Rudo. Ela tinha medo que se o Rudo continuasse catando lixo, ele seria jogado no abismo, assim como os outros criminosos são jogados. No meio da conversa, o Rudo diz que o Leggito também tinha medo que isso acontecesse, então o inesperado acontece. A Tio então acaba se declarando sem intenção pro Rudo, falando que o Leggito também o ama. O Rudo então fica todo desajeitado e a Tio vê que ele estava segurando um bichinho de pelúcia. O Rudo então dá a pelúcia pra garota e enquanto ela agradece, ele acaba saindo correndo de lá. O Rudo, ao voltar pra casa, acaba se esbarrando com um cara mascarado e encapuzado. No momento que ele chega em casa, algo trágico havia acontecido. O Leggito estava com uma espada cravada no seu peito e quase morto. Antes de morrer, o Leggito faz um último pedido pro Rudo, que ele mudasse aquele mundo de merda. Após isso, os guardas chegam e veem o Leggito morto e o Rudo coberto de sangue, e eles atiram no garoto e o capturam. Os guardas dizem que Rudo seria levado a julgamento, enquanto o garoto tentava falar que não havia feito aquilo e que queria encontrar o responsável. E nesse meio tempo, a Tio acaba ficando sabendo sobre esse acontecimento. O Rudo é amarrado sobre o abismo e é acusado de catar lixo para sujar a cidade e também de matar o seu pai adotivo e é condenado à morte. Nesse meio tempo, o garoto acaba achando a Tio no meio da multidão e gritando para ela que caiu uma cilada, que o Leggito havia sido morto e que ele foi capturado sem os guardas verificarem os fatos. A Tio diz então que acabou confiando no Rudo e se deu mal no final, mas que não daria para esperar menos de um filho de um assassino. Então ela larga a pelúcia que ganhou do Rudo, deixando assim o garoto para trás. As pessoas então começam a encher o Rudo de desaforo, o chamando de lixo, imundície e que fosse jogado logo no abismo. Então o garoto acaba se cansando daquilo tudo. Antes de ser jogado no abismo, o garoto vê o cara mascarado, encapuzado, e então ele supôs que ele matou o Leggito. E após isso, ele é finalmente jogado no abismo. Ao cair no abismo, nos é mostrado então que aquele lugar é uma espécie de lixão e vemos uma criatura se aproximando do garoto. E ao olhar para trás, o Rudo acaba vendo aquele monstro gigantesco, dando o fim ao primeiro capítulo do mangá de Gachakuta. Agora, antes de dizer o que eu achei desse capítulo no geral, queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem as notificações e também compartilharem esse vídeo aqui com seus amigos que curtem mangá. Também não deixem de comentar aqui o que te chamou mais atenção nesse primeiro capítulo. Dado o recado, bora falar as minhas opiniões finais sobre esse primeiro capítulo. Eu gostei bastante desse capítulo 1 do mangá de Gachakuta. Tivemos algumas coisas interessantes desde o comecinho da história, como o desperdício, como funciona aquela sociedade e também um pouquinho de personagens que eu acho que serão importantes no restante da história. E o mais importante, o que será que é esse abismo afinal? Mas isso eu devo descobrir nos próximos capítulos do mangá de Gachakuta. Então é isso, gente. Eu gostaria muito de agradecer quem ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Esse é um projeto que eu tenho colocado muito esforço e carinho para fazer acontecer. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!